visualizava também a criação de um grande partido revolucionário, a partir de uma frente da esquerda revolucionária, a FARC, que congregasse as diversas, entre aspas, vanguardas existentes fora da esfera da influência, abre aspas, né, reformistas e colaboracionistas, fecham aspas, do PCB. Em 12 de março de 1963, a Polop apoiou e orientou a subversão dos sargentos em Brasília. Nessa rebelião, 600 militares, entre cabos, sargentos e suboficiais da Marinha e Aeronáutica, foram apoiados pelo dirigente desta organização, Juarez Guimarães de Brito, que se deslocou do Rio de Janeiro para Brasília. Em seus primeiros anos, até 1964, a Polop viveu a fase da, abre aspas, luta ideológica contra o reformismo dominante, fecham aspas. Em julho de 1963, no Rio de Janeiro, realizou o segundo Congresso Nacional, quando transformou o seu boletim, abre aspas, Política Operária, fecham aspas, em jornal. E, mais tarde, no início de 1964, em revista. Por decisão do Congresso, a organização deveria buscar uma atuação mais efetiva junto ao operariado, procurando a efetivação da FARC, juntamente com o PCdoB, com as ligas camponesas e alguns trotskistas. Em março de 1964, em São Paulo, pouco antes da Contra-Revolução, realizou seu terceiro Congresso Nacional, no qual se colocou contra a campanha pela Constituinte, defendida pelo PCB de Brizola. A Contra-Revolução de 31 de março de 1964 encontrou a Polop às voltas com discussões teóricas internas e na incipiente tentativa de penetrar no meio operário, até então impermeável a essa organização de origem intelectual burguesa. Nilmário Miranda, Dilma Rousseff, Fernando Pimentel e outros iniciaram suas militâncias nesta organização. Foram várias as organizações subversivos terroristas que tiveram nas suas fileiras aumentadas por membros da Polop, a fonte Orville, né? O Grupo dos 11. A oposição de Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, candidato permanente à presidência da República, ao longo do governo Jango, foi se tornando cada vez mais radical. Em outubro de 1963, percebendo que o país estava à beira de um golpe de esquerda, criou um movimento subversivo chamado Grupo dos 11, os G11, né? Brizola desejava estar inserido em um visível e provável plano de golpe de Estado. Por meio de uma cadeia radiofônica liderada pela Rádio Mairink Veiga, Brizola incitava o povo a organizar grupos que, depois de unidos, formariam o Exército Popular da Libertação, o EPL. Os G11 seriam a vanguarda avançada do movimento revolucionário e deveriam, segundo Brizola, considerar-se em revolução permanente e ostensiva. Brizola, sempre trilhando os caminhos da esquerda radical, despontou durante algum tempo como um dos principais líderes do movimento subversivo no Brasil. Os integrantes dos 11 deveriam seguir os ensinamentos dos folhetos cubanos sobre as técnicas de guerrilha. Abaixo, alguns dos trechos do documento, instruções secretas, entre aspas, que os guiariam em suas ações. Abram aspas. Esta é uma informação apenas para uso somente de alguns companheiros de absoluta confiança. Os reféns devem ser sumariamente e imediatamente fuzilados, a fim de que não denunciem seus aprisionadores e não lutem posteriormente para sua condenação e destruição. Fecham aspas. Abre aspas agora. Devemos nos lembrar que hoje temos tudo a nosso favor, inclusive o beneplácito do governo e a complacência de poderosos setores civis e militares.
acovardados e temerosos de perder seus atuais e ignominiosos privilégios. Fecham aspas. Abre aspas novamente. Os camponeses, dirigidos por nossos companheiros, virão destruindo e queimando as plantações, engenhos, celeiros, depósitos de cereais e armazéns gerais, fecham aspas. Abre aspas, a agitação será nossa aliada primordial e deveremos iniciá-la nos veículos coletivos, a hora de maior movimento, nas ruas e avenidas de aglomerações de pedestres, próximos às casas de armas e munições e nos bairros eminentemente populares e operários, fecham aspas. Nossa, sem se importar com os inocentes, né? Abre aspas. Desses pontos, a sombra da massa humana deverão convergir os G11, especializados em destruição e assalto, já comandando os companheiros e com outros se ajuntando pelas ruas e avenidas para o centro da cidade, vila ou distrito, de acordo com a importância da localidade, depredando os estabelecimentos comerciais e industriais, saqueando e incendiando com os molotovs e outros materiais inflamáveis os edifícios públicos e os de empresas particulares, fecham aspas. Mais um ponto aqui, abram aspas. Ataques simultâneos serão desfechados contra as centrais telefônicas, radioemissoras, TV, casas de armas, pequenos quartéis militares, fecham aspas. Alguma semelhança com a guerrilha deflagrada em maio de 2006, na cidade de São Paulo, quando foram atacados postos policiais em vários bairros da cidade? Nesta ocasião, foram mortos mais de 55 policiais militares. Como a revolução vinha sendo preparada pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, seguindo a chamada, entre aspas, via pacífica, Brizola, no seu radicalismo orientado pelos folhetos cubanos, aproximava-se cada vez mais do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, considerando um possível aliado. Abram aspas. Existe uma ala mais poderosa que, dia a dia, está se elevando no conceito de proletariado marxista, seguidora dos ideais de Mao Tse-tung, de Stalin, e que são, em última análise, os de Marx e Engels. É nessa ala, hoje muito mais poderosa que os de Moscou, que iremos buscar a fonte de potencialidade material e militar para a luta de libertação nacional, fecham aspas. Brizola organizou 5.304 grupos, totalizando 58.344 pessoas nos estados do Rio Grande do Sul, Guanabara, Rio de Janeiro, né? Minas Gerais e São Paulo, principalmente Minas Gerais, no Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, principalmente. Aqui a fonte dessa informação é do Monte, recordando a história, né? www.ternura.com.br. As organizações esquerdistas radicais infiltradas nos órgãos públicos, nas fábricas, nas igrejas, nos quartéis e em vários segmentos populares, integravam o esquema para a futura prática de ações de guerrilha rural e urbana. Elementos treinados em Cuba, União Soviética e China comunista infiltravam-se nos movimentos de camponeses armados que, cada vez mais, ganhavam força. Está aqui a prova de que os comunistas não lutaram contra a tal ditadura militar, né, entre aspas, após 64, como apregoam a esquerda até hoje. Lutaram sim, desde muito antes, para a implantação no Brasil de uma ditadura de proletariado de acordo com as variadas matrizes políticas que orientavam o movimento comunista brasileiro. Derrotados em 1935, prosseguiram desde então em seus planejamentos e preparativos. A fase maior de toda essa preparação ocorreu no governo João Goulart, portanto, em plena democracia e Estado de Direito. Ok, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim.
Se você chegou aqui mais uma vez, eu falo, se você chegou aqui aleatoriamente, se você está chegando agora, peço que vocês ajudem a se inscrevendo no canal, compartilhando, fazendo comentário, dando um like, dando um dislike, certo? Pessoal, esse é um canal em que eu narro, eu compartilho com vocês, após eu ler os livros, né? O meu intuito é compartilhar o conhecimento para aquelas pessoas que não têm, por algum motivo, não pode comprar um livro, ou não tem paciência para estar lendo, não tem tempo. Então, assim, vamos dizer assim, uma iniciativa para que a pessoa obtenha o conhecimento e, lógico, a partir daí ela seja despertada a buscar mais, né, a comprar o livro, porque é muito bom ter o livro nas mãos, né, pra gente estar sempre ali recorrendo, estudando, voltando, mas, como eu disse, é direcionado àquelas pessoas que ouviu falar do livro, mas não teve condições de comprá-lo, certo? Então, eu agradeço a vocês mais uma vez, eu peço que vocês me ajudem nesta missão, que é o intuito, né, de compartilhar o conhecimento, levar a informação, ok? Fiquem todos com Deus e até mais.